2 semanas. Como de costume, o Trump vai decidir sobre o que fazer com a situação do Irã em 2 semanas. Enquanto isso, líderes europeus vão se encontrar hoje com o Irã para tentar fazer alguma diplomacia. Provavelmente, eles vão pressionar o Irã para conversar com os Estados Unidos sobre um possível acordo. Meio que consenso geral que o Irã não pode ter uma bomba nuclear. Mas o ministro do Irã já adiantou que ele não vai conversar com os Estados Unidos enquanto os ataques de Israel continuarem. Ataques que não me parecem que vão cessar num futuro tão próximo, porque o Irã, por exemplo, ontem atacou Israel, deixou dezenas de feridos e o primeiro-ministro Netanyahu já falou que vai cobrar o preço. A preocupação é por quanto tempo Israel consegue se defender dos mísseis de Irã, conforme traz esse vídeo aqui do Wall Street Journal. O míssil atacado por Irã custa muito menos do que um míssil que o Israel tem que enviar para defender. Obviamente, Israel não fala quantos mísseis ainda tem, quanto que está gastando e a sua capacidade de defesa no médio prazo. De qualquer forma, essa pausa para pensar do Trump por 2 semanas talvez seja algo que Israel esteja se preocupando. O preço do petróleo está arrefecendo com essa decisão. Ou não decisão. 2% de queda por enquanto, mas ainda beirando ali os $77, chegou a 78,69 ontem. Essa matéria que saiu aqui no Bloomberg falando como imagens de satélite mostram o Irã tentando desovar o máximo do seu petróleo no mundo, obviamente para poder se financiar. Passo que outra matéria agora no Financial Times fala sobre como a China, que tem 15% do seu consumo de petróleo vindo do Irã, está um pouco preocupada com toda essa situação, como que o Estreito de Hormuz é um elemento chave para o petróleo mundial, como eu já venho falando várias vezes. E o próprio CEO da Shell alertou para esse enorme impacto no petróleo se o Estreito de Hormuz for bloqueado. Ou seja, é uma possibilidade, imaginando aqui, se por algum motivo o Irã para de conseguir exportar o seu petróleo, para de conseguir se financiar da guerra, o que ele vai fazer? Pode ir lá e bloquear o Estreito de Hormuz e aí dar uma cagada no mundo. Na quarta, a gente teve decisão de juros nos Estados Unidos. Ontem foi feriado tanto lá quanto aqui. Volta a falar que o Powell é burro de não descer juros e que tá custando milhões de dólares para a economia americana. Aproveitou para reclamar que tem muito feriado, que as pessoas não trabalham nos Estados Unidos e isso também tá custando bilhões de dólares para a economia americana. Ontem ele também assinou mais uma ordem executiva dando 90 dias pro TikTok para não ser banido dos Estados Unidos e agora ele só vai precisar resolver isso lá para setembro. Achei legal trazer também essa entrevista do Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, falando que cripto não é uma ameaça para o dólar. Inclusive, as stablecoins podem ser algo que vão fazer o dólar ficar ainda mais forte, segundo ele. Mas, por outro lado, as outras medidas que o governo americano tem tomado têm enfraquecido o dólar. O dólar agora está caindo 0,16 contra as principais moedas do mundo. Nos últimos 6 meses cai quase 8%. Como você deve ter visto na quarta também, Copom cravou o Selic em 15% mais de uma vez uma alta, e essa talvez, de fato, seja a última alta desse ciclo. Isso, teoricamente, deveria fazer o nosso real se valorizar ainda mais. Na Europa ensaiam certa recuperação e futuros dos Estados Unidos caem essa manhã, conforme traz o nosso querido Trade News. Link na bio se você quiser receber notícias do mercado financeiro direto no seu WhatsApp.